Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Tomás Souza, para quem não me conhece ainda. Estamos em mais um vídeo onde hoje vamos falar sobre ser autista no mercado de trabalho, certo? Vamos começar logo pela minha formação. Minha graduação, fiz faculdade em enfermagem e consegui fazer o técnico também em enfermagem. Eu me formei em 2016 na faculdade. Em 2020 Não, 2020. Por aí, 2021 eu me formei no técnico de enfermagem, certo? Então vamos lá. Ser autista no mercado de trabalho, para mim, nunca foi simples, nunca foi fácil. Desde minhas primeiras entrevistas. Entrevistas era tipo, eu sempre tinha nervosismo, ansiedade, aquele frio na barriga e ficava extremamente nervoso, muito nervoso mesmo. E nunca consegui emprego desde que eu me formei. Até que chegou 2020, final de 2019 para 2020, especificamente no mais ou menos no último final de semana, na última sexta-feira de abril de 2020, depois de eu ter ido numa agência de trabalho procurar por emprego e atualizar meu currículo numa agência de trabalho aqui na minha cidade, é, eu, como é que se diz? Não encontrei nada de vaga, nem de nada, nem uma carta de encaminhamento. Então, naquele momento, para mim, eu já tinha desistido de procurar emprego. Foi desestimulante. Eu lembro que nesse dia eu simplesmente cheguei em casa por volta de 2 horas da tarde. E eu tinha saído bem cedo de casa, tipo umas 6h30, 7 horas da manhã. E cheguei 2 da tarde. Eu só fiz tomar um banho e dormir. Fui direto pra cama dormir. Até que meu celular tocou. É, Eu acordei com um toque do meu celular, alguém ligando para mim, por volta de quase 6 horas da tarde. E desde 2016 que eu me formei, eu demorei a arrumar emprego, até que aconteceu essa ligação, que foi no auge da pandemia, em 2020, que me chamaram, aliás, nem me chamaram, perguntaram se eu tinha disponibilidade para um treinamento de paramentação, de vestimenta de roupa, de EPIs, que é equipamentos de proteção individual, para a Covid-19, para trabalhar na linha de frente da Covid-19. E como até desde que eu me formei, eu nunca tinha tido um trabalho registrado, eu nunca consegui um trabalho certo, firmado, de carteira assinada. Eu automaticamente aceitei na hora. E fui pro treinamento. Isso foi num domingo e numa segunda ao treinamento. Quando foi na. Aí passou a terça, na quarta pediram para eu levar a documentação. Na sexta eu fiz o exame admissional e no sábado eu já comecei meu primeiro plantão, dia 9 de maio, na UTI Covid. Beleza. E assim, é, e não foi simples. Quando eu comecei assim, a princípio você é iniciante, tá novo, tá, tudinho, tá conhecendo as coisas. E o pessoal ainda releva nos primeiros 15, 20 dias, quase um mês,
pessoal ainda vai lhe ensinando a pegar a rotina e tal, tudo mais. Desde. E nesse caso eu não precisei passar nem por entrevista, só precisava de gente para trabalhar nessa época. Mas eu já tinha passado por entrevistas anteriores que foram bem frustrantes. E eu sentia que quando eu ia para essas entrevistas era um peso enorme para mim. Um peso num peito, assim, que era uma coisa assim, parecia uma coisa absurda. E as pessoas falando rápido, esperava que eu desse uma resposta rápida e pronta. Mediam como se estivesse medindo minha firmeza. Essa era a sensação que eu tinha. Minha firmeza no meu olhar, a firmeza do meu olhar, sustento na resposta que eu ia dar e para a pessoa em si, já que eu tenho essa dificuldade de manter contato visual até hoje. Até hoje eu tenho essa dificuldade, mas é aquela coisa, a gente tenta mascarar. Eu ainda faço um esforço muito grande. E como é que se diz? Sobre minha capacidade. Aí era se dissesse algo, era como se dissesse algo sobre minha capacidade e se sustentar. Essa coisa que me olhavam era como se eles estivessem me testando minha capacidade de trabalho, de produzir a atividade que foram impostas àquele cargo, que a entrevista, eu participava das entrevistas de processos seletivos. E eu saía dessas salas sempre com a sensação absurda de que não consegui mostrar quem eu era de verdade, quem eu sou de verdade. Quando consegui finalmente meu primeiro emprego em 2020, como eu já falei logo no início, percebi que a parte mais difícil não era o que eu tinha o que fazer. O que tinha que fazer eu sabia o que eu tinha que fazer. Até por conta da minha profissão. Era que é enfermeiro e técnico em enfermagem. Mas nesse caso eu estava ali como enfermeiro de nível superior. Eu sabia das minhas responsabilidades, mas claro, a gente sempre tem dúvidas e pergunta. Mas era uma dificuldade de começar a iniciar uma conversa e perguntar a dúvida que a gente tem. Por vergonha. Muitas vezes eu sentia muita vergonha de me julgarem e os técnicos de enfermagem dizer assim para mim: mas tu não é enfermeiro, tu devia saber disso. E percebi que também que mais tarde ao meu redor a pressão da minha profissão era absurda, sempre foi. Quem entra nessa área de saúde sabe que a pressão é absurda, principalmente no setor que você é colocado, é indicado assim, colocam, tem vaga para, sei lá, uma UTI, na época a UTI Covid, que era coisas intensas, tipo, pacientes precisando da gente o tempo todo, tendo diversos problemas devido à Covid, como parada cardíaca, enfim, e a gente tinha que imediatamente sobre pressão, e pressão para mim era uma coisa esgotante mesmo, e é ainda, e a gente tinha que ir mesmo, meio que mascarar, ir na força e na marra mesmo.
eu tinha que fazer, mas era o que eu tinha que fazer, era o trabalho, eu queria trabalhar, eu queria mostrar o que eu sabia, o que eu aprendi na faculdade. Mas o que eu tinha que fazer, tudo ao meu redor era pressão mesmo, na minha profissão. O barulho era inevitável, sempre foi inevitável, principalmente em ambiente hospitalar e constantes também. Não tem como ninguém ficar totalmente em silêncio em ambiente hospitalar. As luzes fortes, que era muito forte mesmo, geralmente é muito forte. As conversas paralelas e diretas mesmo, porque eu tratava diretamente com técnicos de enfermagem e também com médicos. Os médicos também falavam diretamente com o enfermeiro, perguntando se determinado paciente tinha feito tal exame, tinha feito isso, e se já tinha saído o resultado, e perguntava algumas informações a mais. E também às vezes pediam para a gente auxiliar em determinados procedimentos que só o enfermeiro podia auxiliar. O técnico só fazia a parte de competência dele, assim como o enfermeiro. Mas também o enfermeiro, quando estava livre, podia ajudar os técnicos a fazer medicação e tudo curativo, para, dependendo do tipo de plantão, como era o dia do plantão, se tivesse muito agitado, muito paciente, a gente, se tivesse um pouco mais livre, a gente ia ajudar. Mas, tipo, que, assim, as conversas paralelas e diretas que nunca parecia acabar de jeito nenhum e sempre voltava para coisas demais que parecia que eu voltava mais esgotado do que tudo na vida. Além de ser um pouco pesado, o trabalho, o tipo de trabalho, a rotina de trabalho, o ambiente acabava drenando toda a minha força, todas as minhas forças, todo o meu psicológico. E apesar de eu gostar da enfermagem, de tratar de pacientes, mas hoje eu creio que eu me enquadro mais na parte burocrática mesmo, de saúde do trabalhador, que é ali uma coisa mais burocrática mesmo. E assim, tipo, o ambiente também acabava me derrubando assim mesmo. Parte social era ainda pior. Como eu disse, eu tinha que falar com médicos e técnicos, orientar técnicos de enfermagem do que fazer e do que não fazer. De, pedir para levar para fazer exames, às vezes, dependendo do caso, para cirurgia e preencher um monte de papeladas. E acabava. E era muito desgastante para mim. E sempre foi assim, desgastante. Eu não sei porque eu escolhi enfermagem, mas é porque eu escolhi porque eu gostava de ajudar pessoas mesmo. E de ter essa consciência de querer ajudar pessoas, de cuidar de pessoas, da mesma forma que cuidassem de mim. A parte social era ainda pior, 3 vezes pior, tentando mais. Eu tinha que ser o mais natural possível. Tentava ser o mais natural possível e normal, forçando conversas que não faziam nenhum tipo de sentido para mim. Muitas vezes ria sem entender cacete nenhum. Desculpa o termo. Eu não entendia, às vezes eu não entendia caceta nenhuma de nada da conversa, mas acabava rindo para não me sentir de fora, até mesmo de piadas que eu não entendia.
E até hoje eu tenho dificuldade também de entender piadas diretas e, aliás, diretas eu até entendo, mas indiretas, meu amigo, não conta comigo não. Pra tentar entender, não. Tem que ser bem claro mesmo e reto. Às vezes sem entender as piadas só pra não ficar mais uma vez de fora. E no fim do dia era como se estivesse usando o dia todo uma máscara. Uma máscara mesmo. O dia todo e chegava em casa sem força nem pra ser eu mesmo. Do jeito que eu sou. Do meu jeitinho. Eu não tinha nem capacidade de pensar ou força. Minha mãe, quando eu chegava em casa, me via assim: meu filho, você tá derrubado, velho. Você tá acabado. Que cara é essa? Eu disse: vai dar um plantão. Aí eu falava pra ela: vai dar um plantão na UTI Covid, como é? Aí depois passou 15 dias de trabalho, é, do que eu comecei o trabalho, é, eu peguei Covid. Eu quase que morria. Passei por um triz. Passei de morrer mesmo. Eu fiquei ainda internado uma semana no hospital onde eu trabalhava, mas eu passei literalmente de morrer. Mas é, graças a Deus eu fui cuidado e tive pessoas importantes na minha vida que cuidaram de mim nesse período de Covid também. E tudo foi livramento de Deus. Independente da sua. Eu não tô aqui para falar de religião ou nada, mas sim sobre o autismo na fase adulta. Nesse caso, quando eu trabalhei em 2020, na linha de frente, eu ainda não tinha um diagnóstico do autismo. Eu só fui ter no ano seguinte, em 2021, em outubro, especificamente, dia 21 de outubro de 2021. E eu não, até então, não sabia que eu era autista, mas tinha esses sinais e sintomas que eram demais, era exacerbado mesmo. O que mais me era a desviar era a forma como o que me deixava de mais triste assim, o que mais me doía era a forma de como as pessoas me interpretavam. Meu silêncio era muito silencioso, era visto como uma forma de arrogância. Claro que a gente vê muitos enfermeiros literalmente arrogantes mesmo. Sabe-se lá se tem autismo ou não, mas tem muitos enfermeiros, como médicos, que são bem arrogantes. Mas, tipo, era meu silêncio, era meu jeito mesmo, que as pessoas entendiam como frio e arrogante. Mas eu não era simplesmente o meu jeito mesmo. Sempre foi o meu jeito. O que então, e minha objetividade era vista como frieza. Quando eu tinha um objetivo, um hiperfoco de fazer aquele determinado procedimento ou trabalho, alguma coisa assim do tipo, a minha objetividade era, tipo, as pessoas me viam como frios, como um frio, uma pessoa fria, sem alma, sem coração mesmo. E às vezes até diziam: se fosse tua família, tu queria que tratasse assim? E eu ficava calado, ficava na minha, não respondia, deixava passar pra lá, tava nem aí. Como se eu escutava, me machucava, mas eu também não respondia. Enquanto dentro de mim era apenas um esforço para sobreviver,
dentro do ambiente de trabalho, é, mas também teve momentos bons. Quando encontrei pessoas que não me julgavam e deixavam eu trabalhar não julgava meu jeito de ser silencioso, mais calado, de não falar muito. Como faço, para que eu fizesse as coisas com calma e eu de alguma forma, de certa forma, quando eu conseguia mostrar o meu valor no trabalho quando eu encontrava essas pessoas e conseguia mostrar uma certa eficiência no que eu estava trabalhando, no que eu estava fazendo. E depois que acabou meu contrato nesse hospital, eu passei 2 anos desempregado. Aí fiz um processo seletivo do IBGE e para fazer o censo demográfico brasileiro e já com diagnóstico de autismo foi até relativamente um pouco mais fácil, porque eles permitiam que eu andasse com o crachá do CIPTEA, porque eu tinha que estar de porta em porta, de casa em casa, fazendo pesquisas com moradores. E eles davam um mapa com determinados quarteirões para a gente fazer as entrevistas do Censo Demográfico Brasileiro. E eram muitas casas, mas claro, tinha estabelecimentos de comércio, religioso, escolar, que a gente não precisava falar com ninguém, só botava ali no dispositivo que era estabelecimento religioso, de ensino ou comercial. Mas tinha muitas casas que a gente tinha que falar com muita gente, e isso era outra dificuldade. Mas graças a Deus eu tive a sorte de ter supervisores super pacientes que me entendiam também e diziam: ó, vai no teu ritmo, pô, vai no teu tempo, vai com calma. Qualquer coisa que precisar de ajuda, a gente tá aqui para te dar o suporte. Foi ótimo. Aí eu tô há 3 anos agora, fazendo esse ano, sem trabalhar, sem conseguir emprego. Mas também eu tô sempre publicando de vez em quando, postagens dos meus serviços de enfermagem para ser acompanhante hospitalar, fazer curativos, administrar medicamentos de rotina, enfim, e entre outros serviços que competem tanto ao enfermeiro como ao técnico de enfermagem, já que eu tenho as duas formações. E, e nisso, assim, os poucos pacientes que eu peguei, eu consegui também de alguma forma mostrar o meu valor, porque eu ficava mais calado e não precisava falar tanto, só explicava o procedimento e eu fazia o procedimento, eu ficava mais calado, uma dúvida ou outra que a família perguntasse, eu respondia de boa, mas eu ficava na minha, fazendo ali concentrado o trabalho. E eu espero que apareça mais pacientes para mim ou que eu consiga passar em mais algum concurso público da vida que eu estou tentando estudar, me esforçar para que isso aconteça. E para finalizar, hoje eu deixo mais uma mensagem que quando penso nisso, eu percebia que ser autista no mercado de trabalho é viver sob pressão o tempo todo, uma pressão constante. A pressão de se encaixar, de se esconder, o que incomoda, de provar a todo instante e a todo custo de que eu sou capaz e somos capazes, mas também
e somos capazes de mostrar o nosso valor e nossa capacidade profissional de trabalho e afins, mas também é ter a esperança de que aos poucos mais pessoas possam entender que não precisamos ser moldados, não precisamos ser lapidados como uma joia, mas precisamos ser acolhidos. Porque só assim conseguimos florescer de verdade, mostrar o nosso verdadeiro valor na vida pessoal, como na profissional e assim por diante, e em diversos relacionamentos de amizade, amoroso e etc. Essa é a minha mensagem final, que a gente consiga mais oportunidades e que pessoas nos acolham mais ainda no mercado de trabalho. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.